chegou o dia. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Já deu um tempinho para a gente esperar a turma entrar. Eu quero compartilhar e finalizar essa série de lives que nós estamos falando sobre propósito, nós estamos falando sobre crescermos no Senhor. Estamos falando de uma grande descoberta. E no nosso primeiro encontro nós falamos de uma grande partida. Depois nós falamos de um caminho de honra, porque quando você é enviado é necessário que você aprenda a utilizar a moeda no meio do caminho. E a moeda do reino é a honra. Nós falamos sobre honra, nós falamos sobre despedidas, partidas, nós falamos sobre tantas coisas. E hoje eu quero falar de um pilar que é tão importante quanto todos os outros que foram falados até aqui. Um pilar que fala sobre visão. Ai, irmão, como eu amo falar sobre visão. Como eu amo falar daquilo que está além de mim. Como eu amo falar daquilo que eu não consigo tocar, mas que eu creio que um dia vou chegar. Como eu amo falar sobre um lugar que eu ainda não acessei, mas que no meu coração eu já tenho posse daquele lugar. Irmão, se você não tem uma visão, você está correndo em qualquer direção. Quem não tem uma visão muito clara está tateando a vida. Quem não tem um lugar destinado, quem não tem um lugar pronto ali para chegar, essa pessoa está apenas caminhando e gastando a vida dela sem ser gastado pelo Senhor. E é possível, irmão, você gastar a sua vida sem ser gastado por Ele. É possível você utilizar os seus dias sem entregar os seus dias para Ele. E quando eu falo sobre visão, eu quero trazer a visão em 3 perspectivas diferentes. Eu quero trazer para você a visão sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o fim. Porque, irmão, não importa como começa, o que importa é como termina. A gente vai aprender sobre isso. Olha só, em Êxodo no capítulo 33, escuta isso. Êxodo no capítulo 33, a palavra fala o seguinte, no verso 17. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Ah, irmão, tem gente aqui que Deus conhece pelo nome. Tem gente aqui que Deus conhece pelo nome. E eu declaro em nome de Jesus que no mundo espiritual você seja reconhecido pelo nome que você tem. Eu te conheço pelo nome, você é conhecido dos céus. Os céus conhecem você. Ah, irmão, e se os céus te conhecem, pode ter certeza que o inferno também te conhece, viu? Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu. Deixa eu voltar nesse versículo passado. Esse texto ele fala tanto, ele fala tão profundamente, porque Moisés, quando estava contemplando a glória de Deus, ele não pediu para ver o poder. Moisés, quando estava conhecendo a Deus, não pediu para ver aquilo que Deus era capaz de fazer, ele pediu para que visse a glória de Deus. Eu quero te ver. Eu já vi a obra das tuas mãos, eu já vi o teu poder, mas eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor. E ele continua. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Ai, irmão, escuta isso. Você ficará em cima de uma rocha. Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu. Moisés estava querendo ver a face de Deus. Deus disse assim, olha, tem gente que se me vê vai morrer. Mas para que você veja toda a minha bondade, fique em cima da rocha. E ele continua. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. É profético isso, não é, irmão? E depois Jesus vem e nos revela que Ele é a rocha. Depois a palavra vem nos revelando gradativamente de que nós precisamos estar firmados na rocha, de que Ele é a pedra angular, aquela pedra que sustenta toda a fundação.
E uma das principais coisas que Moisés quis enquanto estava vivo era ver a face de Deus. Quando você tem uma visão clara do caráter de Deus, quando você tem uma visão clara de quem Ele é, quando você está aprendendo gradativamente sobre o caráter de Deus na tua vida, tudo muda, irmão. Porque quando a gente fala de fé, a gente não fala apenas em acreditar em algo que está na nossa imaginação. Quando a gente fala de fé, a gente fala de se agarrar em algo que saiu da boca de Deus. Bora, tem gente comigo aqui, tem crente comigo. Quando nós falamos de fé, eu não falo apenas algo que está sendo imaginado, mas eu falo por algo que já existe no mundo espiritual, porque foi criado por uma palavra daquele que cria todas as coisas apenas dizendo. Então, quando eu tenho a visão de quem Deus é, eu começo a acreditar ainda mais naquilo que Ele fala. Quando eu tenho uma revelação de quem Ele é, quando eu conheço de forma mais profunda o caráter de Deus, quando eu tenho essa intimidade e passo a conhecê-lo, a contemplá-lo, irmão, a última coisa que eu vou querer ver será o seu poder. E a principal coisa que eu vou querer contemplar será a glória dele. Moisés foi um homem escolhido por Deus, não porque ele era qualquer homem, mas porque no coração dele residia uma vontade imensa de justiça. E em Deus ele encontrou a justiça que tanto buscava, porque anteriormente ele tentou realizar a justiça com as próprias mãos, mas quando ele passou a aprender mais sobre o Senhor, quando no deserto Deus o encontrou e passou a ensinar, passou a mostrar para ele o propósito a qual ele havia sido destinado, ele começou a entender que a justiça não estava nas mãos dele. O que estava nas mãos dele era a obediência, o comprometimento, a determinação, a perseverança em cumprir aquilo que lhe foi confiado. E a justiça de Deus estaria sendo realizada no meio do caminho. Um dos principais problemas é que às vezes a gente quer realizar as coisas que Deus diz que é competência dele. Deus está dizendo: a justiça é minha, perdoa. Você pode até não reconciliar com essa pessoa e não caminhar com ela, mas libere perdão sobre a vida dela, para que você e ela possam seguir seus caminhos. Pois enquanto não houver perdão, vai haver um cativeiro. Enquanto você estiver nesse cativeiro, você não vai conseguir acessar o novo que eu tenho para você, porque as grades da angústia não te deixarão sair. Moisés foi muito intencional em conhecer a Deus, irmão. E quanto mais a de Deus nós conhecemos, quanto mais a visão de Deus fica clara na nossa vida, mais a nossa visão de nós mesmos começa a ficar mais clara. Porque quanto mais ao Pai eu conheço, mais da filiação eu tenho revelação, e mais a minha identidade se torna tão clarificada que eu já não me comparo mais com o meu irmão, eu já não me comparo mais com quem passou, eu já não me preocupo com quem está fazendo, eu me preocupo apenas com aquilo que Deus me chamou para fazer, com a identidade que Ele confiou a mim, com a característica, com a individualidade que Ele me fez. Irmão, o ouro só tem um valor porque ele é difícil de ser encontrado. O diamante só tem um valor porque ele é raro, não tem um diamante igual ao outro. Petróleo só é valioso porque ele está escondido, irmão. E eu tenho aqui uma convicção no meu coração que Deus ele tem esse costume de esconder as coisas valiosas. É por isso que antes de te enviar para viver algo grandioso, primeiro ele te esconde. A todos os homens que Deus tem uma grandeza predestinada, ele leva esses homens para a solitude. Ele traz esses homens para esse lugar de conhecimento, primeiramente de quem ele é. Quando o conhecimento de quem Deus é na minha vida se torna abundante, se torna profundo, se torna claro, eu começo a ver em Cristo quem eu sou. Por quê, pastor? Porque a minha identidade não está em mim, a minha identidade está nele. A partir do momento que eu estou nele e ele em mim, então eu começo a ser quem Deus me chamou para ser. Eu não tenho medo de comparação, eu não tenho medo de resultados alheios, eu não tenho medo daquilo que me falta, eu não tenho medo se alguém está tentando tirar de mim ou não. Eu não preciso exigir honra de ninguém. Porque, irmão, se tu está precisando que alguém te honre, você não está precisando de honra, você está precisando de bajulação. A honra não é uma necessidade.
É um estilo de vida. Eu não preciso que as pessoas me honrem, porque eu sei que quem me honra é Deus e já me honrou porque me escolheu, já me honrou porque morreu por mim. Eu não posso dar a Deus aquilo que já não me foi dado por Ele. Ah, irmão, como é lindo falar desses detalhes, como é lindo falar de como Deus trabalha nessa revelação gradativa, mostrando quem Ele é e ao mesmo tempo revelando a nós a nossa identidade, quem nós somos. E esse conhecimento, essa clareza de quem eu sou, vai me fazendo entender muitas coisas. Irmão, eu nunca valorizava a minha própria vida, para te falar a verdade. Por um tempo eu não me valorizava. Eu não me valorizava como pessoa. Há alguns anos atrás, uma das coisas que mais passava na minha vida, por ter problema de paternidade, era me comparar com outras pessoas e tentar ter o mesmo resultado delas, fazendo as coisas que elas estavam fazendo. Só que eu não havia entendido que a multiforme graça de Deus traz essa raridade para todos os filhos, dando a eles essa individualidade. Irmão, podem todos falar de Jesus, mas nem todos falarão do mesmo jeito. Ninguém vai falar da mesma forma. A minha voz é diferente, a minha entonação é diferente, o meu sotaque é diferente. Tem muita gente pregando de Deus, irmão, mas tem pouca gente sendo pregado por Ele. Tem muita gente falando do Evangelho, pregando o Evangelho, mas nem todo mundo está sendo pregado pela palavra que prega. Quando eu me comparo, eu estou tentando criar uma competição que não existe, entrando num jogo que quem criou foi o inferno. Foram as minhas inseguranças. Porque Deus não trabalha com jogos, irmão. Deus trabalha com profecias, com palavras proféticas. Deus trabalha com propósito. Ele não trabalha com jogo, irmão. Competição não se trata de ser melhor do que o outro, se trata de cooperar com o outro. Uma coisa é eu pedir para que você me ajude e você está de bom grado me ajudando, sabendo de que essa ajuda que você está me dando é para o meu crescimento e vice-versa. Outra coisa é você negar essa ajuda porque você sabe que se você me ajudar eu vou crescer. E tem gente que infelizmente pensa assim, eu não vou ajudar A, B ou C, porque se eu ajudá-los eles vão crescer mais do que eu. Irmão, qual é o problema? Maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Maior não é o que está lá em cima, maior é o que se encolhe primeiro. É por isso que a palavra fala, olha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Ai, irmão, quanto mais eu entendo de Deus, mais eu entendo de mim. Porque a minha revelação de quem Deus é vai revelar também a identidade que eu carrego nele. É por isso que quando Jesus está dizendo assim, olha, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, aquilo que vocês vão pedir, meu Pai que está nos céus vai conceder a vocês. Porque se as palavras de Jesus estiverem em você e você estiver em Cristo, veja, são duas coisas completamente diferentes, mas que precisam estar agindo em conjunto. Eu estar em Cristo e Cristo estar em mim, porque às vezes tem gente que está na igreja, mas o Deus que ele prega na igreja não está nele, porque quando ele chega em casa, ele é outra pessoa completamente diferente. Às vezes tem lugares tem lugares espirituais, eu vou colocar entre aspas, que existe mais competitividade, irmão, do que em outros lugares afora. Porque as pessoas parecem que estão disputando um lugar na visibilidade de Deus. Um lugar naquilo que Deus está fazendo. Só que essa competitividade, irmão, ela acontece entre órfãos. Filhos não competem, filhos cooperam. Por isso que quando a gente fala de partida, a gente fala de desapego, quando a gente fala de honra, a gente fala de entrega, e quando a gente fala de visão, a gente fala de destino. E para que eu tenha um destino claro na minha vida, eu preciso primeiramente entender quem me enviou. Depois que eu começo a entender a grandeza de quem Ele é, confiar naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele fará, eu começo a ter clarificado em mim a minha identidade. Irmão, eu queria ter nascido com uns 30 centímetros maior, com uma voz um pouco mais, aquela voz do Cid Moreira, aquela voz bonita. Eu queria ter uma voz assim muito mais
Eu queria ter tantas coisas diferentes, irmão, mas o fato de muitas vezes eu querer ter sido diferente, parece que eu estou desonrando o design que Deus criou. Pode até ser, irmão, que aos olhos dos homens, o meu design, a minha forma de ser, não seja muito agradável. Mas diante de Deus, irmão, é filho, é amado do mesmo jeito, tem um valor imensurável. A questão é que a gente se agarra tanto aos padrões dos homens que se esquece que os padrões de Deus funcionam de uma forma diferente. Então, nesse mundo de comparações, nesse mundo de exposições, que muitas pessoas às vezes perdem o seu valor porque deixam de ser raro. Tá muito fácil de ver, tá muito fácil de acessar. E quando eu tenho a minha identidade firmada, eu começo a entender algo muito poderoso, irmão. Eu começo a entender sobre o fim. A visão do fim. Escute isso. Meu Deus, irmão. Dá um glória a Deus aí, só para saber que eu não estou sozinho. Pois a visão aguarda um tempo designado. Em outras traduções fala um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ah, irmão, como é lindo saber de quem nós somos, saber quem somos e saber para onde estamos indo. Tiago 1:23, ele diz o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Se eu ouço a palavra, se eu ouço quem Deus é, se eu aprendo quem Deus é, e eu não começo a praticar aquilo que me foi dito, que me foi passado, e eu não começo a colocar em prática esses princípios, eu estou esquecendo de quem Deus está dizendo que eu sou. E aí eu começo a me moldar àquilo que as pessoas querem que eu seja. Esse é o grande problema. E quando as pessoas começam a me moldar, eu perco a noção de para onde eu estou indo. Porque quem está me moldando são as pessoas que estão fora. Irmão, eu até anotei aqui, escute isso. As pessoas frustradas vivem de fora trazendo coisas para dentro. As pessoas bem resolvidas vivem trazendo para fora aquilo que está dentro. Aprende isso em nome de Jesus. Porque quanto mais você traz as coisas de fora para dentro, mais você estará sendo frustrado. Porque aquilo que está fora muitas vezes não condiz com aquilo que Deus está falando. Deus disse para Paulo: Paulo, esse barco não vai afundar, porque tu tem um lugar para chegar. Esse barco não vai... ninguém vai perecer. O barco vai ser destruído, mas ninguém vai perecer. O barco vai encontrar um naufrágio, mas ninguém vai perecer. Irmão, tá aquela turbulência, aquele mar revolto, tá aquela loucura. Mas Paulo está dizendo: turma, calma. Eu sei que ninguém vai perecer. Eu sei que tá todo mundo comigo. Eu sei que tá todo mundo debaixo de uma palavra. Eu sei que não vai nenhum ser levado hoje. Se eu permaneço trazendo para dentro aquilo que está fora, eu vou me frustrar, irmão. Muito. E tem pessoas que fazem isso há muito tempo. Quando Deus começa a te revelar quem Ele é, você tem clareza de quem você é. As coisas mudam. Você começa a olhar para o fim. Você começa a ter uma perspectiva de fim. Porque, irmão, mais importante do que o começo das coisas é o seu final. Não é como começa que conta, é como termina. Davi começou como um pastor e terminou como um rei. Sansão começou como um herói, terminou como um palhaço, envergonhado, humilhado. Não é como começa que conta, é como termina. Presta atenção nisso, irmão. É como termina a tua jornada que conta. Escute isso, escute essa história. João no capítulo 9. Preste atenção nisso. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou com a terra, saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, o que significa enviado. Preste atenção, irmão, preste atenção nisso. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo.
Para quem não está sabendo que história é essa, é a história daquele homem que Jesus o fez ver novamente. Jesus fez um milagre na vida dele, fez todo aquele direcionamento e ele voltou a ver. Ele enxerga. Interessante que, olha isso, irmão, Jesus devolveu a visão a ele. Mas quando estava devolvendo a visão a ele, mandou ele ir para o tanque de Siloé, que significa enviado. Porque quando Deus te dá a visão, quando Deus te faz ver novamente, é para te enviar depois. Ah, irmão. Depois aquela turma que via ele de uma forma, agora está vendo ele de outra forma e pergunta, cara, o que foi que aconteceu? E ele vai e conta, rapaz, foi um cabra que cuspiu no chão, fez um negócio do bar, passou nos meus olhos, mandou eu ir me lavar no tanque de Siloé. Aí depois chegam os fariseus. Rapaz, que história é essa? Tu era cego. Sim, eu era. Mas agora eu estou vendo. Rapaz, mas como é que tu voltou a ver? Ele vai e conta de novo como é que ele voltou a ver. A turma não acreditou. Sabe o que fez? Mandou chamar o pai e a mãe dele. Ô, esse aqui é o teu filho? Ele era cego mesmo? Rapaz, esse aqui é o meu filho. E sim, ele era cego. Agora, como é que ele voltou a ver? Eu não sei não. Ele tem idade aí. Pergunta pra ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que ele era cego. Aí a turma novamente perguntou, rapaz, não é possível, mas me diz aí, como é que tu voltou a ver? Aí ele fala, mas oxente, rapaz, eu já contei aqui pra vocês um monte de vezes. Será que vocês agora querem ser discipulados por ele também? Porque, irmão, para quem crê, nenhum sinal é necessário. Mas para quem não crê, nenhum sinal será suficiente. Aquela mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e pensou, se eu tocar nas vestes dele, se eu tocar, eu serei curada. Ela não viu, irmão, ela ouviu. Mas ela tomou aquilo com tanta fé, ela tomou aquilo com tanta certeza, que resolveu ir, tocou em Jesus e foi curada. Para quem crê, nenhum sinal é necessário, irmão. Mas para quem não crê, nenhum sinal será suficiente. Quando a gente fala de destino, a gente fala de ter uma visão de algo além. Irmão, tadinho desse cego, ele não tinha problema nenhum quando ele era cego. Mas quando ele passou a ver, irmão, expulsa esse cabo da sinagoga, não pode curar no sábado. Irmão, quando você começar a enxergar certas coisas, você começará a ser perseguido. Porque a perseguição faz parte daquele que Deus escolheu. Porque quando Deus te aponta um dedo, o inferno te aponta como um alvo. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. É por isso que a principal visão que ele traz para você, primeiramente é a dele, depois é a sua, porque o que mais vão tentar deturpar é quem você é. Por isso que nós estamos numa sociedade quebrada, em que muitas famílias estão sendo destruídas, muitos filhos não têm nenhum padrão de paternidade, nenhum padrão de como criar seus filhos, porque eles foram criados num lar completamente desconexo, num lar completamente conturbado. E essa falta de homens com visões, homens comprometidos, está trazendo famílias desestruturadas e gerando pessoas mais desestruturadas ainda. E quando esse ciclo ele começa a gerar pessoas quebradas, ele traz uma sociedade quebrada. É isso que nós estamos presenciando hoje. Jovens ansiosos, depressivos, adolescentes viciados. E o pior de tudo, irmão, é que tem muitas pessoas que às vezes fogem para uma prisão maior porque não querem viver a realidade que precisam enfrentar. Irmão, eu cuido de adolescentes há mais de 10 anos e uma das coisas que eu mais vejo são adolescentes indo para jogos, se viciando em jogos, porque muitas vezes querem fugir da briga do pai e da mãe, da ignorância dentro de casa, das palavras negativas, e eles tentam encontrar no jogo uma fuga da realidade. Eles saem de um ambiente destrutivo e entram em um cárcere, porque se tornam viciados. Alguns vão para as drogas, outros vão para a pornografia, outros para jogos de azar, e as pessoas vão sendo construídas em retalhos.
aprendendo ao mesmo tempo aquilo que deve e ao mesmo tempo aquilo que não deve fazer, e tá fazendo uma coisa acertando, na outra tá errando horrivelmente, porque, poxa, eu tento ser um bom pai, mas eu não sei o que é que um bom pai faz, porque eu nunca tive um pai bom para poder guiar os meus passos. Quando eu deturpo a identidade das pessoas, eu tiro delas a herança que elas carregam. A herança que você tem, irmão, não é pelo que você faz, é por quem você é. E tem muita gente, irmão, que tenta viver um milagre, mas não quer manifestar a herança. Porque para manifestar a herança tem que ser filho. E para ser filho, tem que agir como filho. Hoje, os jovens estão sendo atacados principalmente na identidade. Porque o inimigo não quer que você consiga se enxergar no espelho e ver o sangue de Cristo. O inimigo não quer que você se olhe no espelho e veja o sacrifício de Jesus naquela cruz. O inimigo não quer que você olhe para o espelho e veja um cordeiro que no seu lugar te substituiu por um propósito perfeito do Senhor, para que pudéssemos ter acesso à presença. Olha como isso é perfeito. Um dia esse acesso foi perdido, mas em Cristo nós restauramos esse acesso. Fomos restaurados à filiação com Deus e agora eu tenho acesso para conhecer quem Ele é. Porque conhecendo quem Ele é, eu vou descobrindo quem eu sou. Descobrindo quem eu sou, eu terei clareza para o que eu vim fazer. Ô, irmão, você não está entendendo não. Deus veio através de Cristo para nos livrar de um destino de morte. Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para se sacrificar por nós, para que nós pudéssemos ter um destino melhor, um destino eterno e não uma morte eterna. Uma vida em abundância. Ah, irmão, como eu gostaria de ter aprendido tantas coisas como essas quando eu era um pouco mais novo. Eu teria ignorado tantas palavras negativas que foram lançadas contra mim. Eu teria evitado tanto sofrimento, irmão. Tantas decisões erradas. Se eu tivesse entendido quem eu realmente era em Cristo, muita coisa não teria me afetado, muitos traumas não teriam me atingido, muitas palavras negativas não teriam encontrado lugar no meu coração, na minha mente. Se eu tivesse aprendido sobre isso mais cedo, sobre filiação, sobre orfandade, sobre como o inimigo muitas vezes trabalha na nossa mente, nos nossos momentos de transição, sobre como o inimigo muitas vezes deturpa a nossa identidade, como eu gostaria de ter aprendido isso mais cedo. Mas glória a Deus que não morrerei um ignorante nesse assunto. Glória a Deus que Ele me escolheu para esse tempo. E agora, irmão, quem tem uma visão, não é estratégia, é visão, tem uma fome insaciável. É aquilo que te move, é aquilo que te faz levantar, é aquilo que te faz sacrificar, é aquilo que te faz entregar, é aquilo que te faz se doar. É essa visão de significado maior, de para o que eu estou fazendo tudo aquilo que estou fazendo. Irmão, quando você começar a ver certas coisas, você se tornará um alvo para certas pessoas. Porque as pessoas vão começar a perceber, muitos vão começar a ver que as tuas verdades revelam as mentiras que muitos carregam. O teu caráter revela a falta de caráter de muitas pessoas. O teu posicionamento em Cristo vai revelar a incapacidade dos outros ao seu redor. Por quê, pastor? Porque toda a verdade que você carrega, irmão, vai revelar a mentira de alguém. Toda luz que você carrega vai revelar a escuridão de alguém. E isso traz incômodo. É profético, irmão, quando Jesus curou esse cego, mandando lavar os olhos para que ele pudesse ver num tanque que significava enviado. Fala tanto do envio quanto daquele que está enviando. Irmão, Deus trouxe você para esse mundo, não é para que você esteja aqui de passagem, mas para que você seja enviado para uma missão muito maior. Para que você seja direcionado, apontado como uma flecha nas mãos do arqueiro. Sabe qual é uma das principais características de quando nós estamos como flechas na mão do arqueiro? Quando as flechas estão na aljava, você nunca sabe quando é que o arqueiro vai puxar você. É por isso que tem um tempo de espera. Às vezes Deus está puxando aquele que está do teu lado e lança.
Deus está puxando aquele que está na tua frente e lança. E aí você gera aquela expectativa, agora é minha vez. Aí ele puxa aquele que está atrás de você. Mas espera aí, era minha vez. Depois ele puxa aquele que está do outro lado. Tem um tempo de espera, irmão. Até que chega a tua vez. Até que chega o teu momento. Tem um momento para lançamento. Eu vou te lançar. E sabe qual é a principal característica do arqueiro quando ele está lançando uma flecha? Ele puxa a flecha e é o momento em que a flecha sai da aljava e antes de encontrar um alvo, está próxima do coração do arqueiro. Irmão, escuta isso em nome de Jesus. Quando o arqueiro está prestes a lançar a flecha está próxima do coração. Porque antes de Deus te lançar, Ele te alinha. Ele se conecta com você. Ele se revela para você. Para que quando você for lançado, você encontre o alvo, que é o seu propósito. Você encontre o alvo, que é o destino profético que Ele tem para a tua vida. É sobre essa visão de algo maior. É sobre essa visão extraordinária. É sobre essa visão de conseguir enxergar além daquilo que você está vendo. Aleluia, irmão. Querido, eu declaro em nome de Jesus que os teus olhos espirituais comecem a ser abertos agora e você comece a enxergar aquilo que Deus está fazendo. Que você enxergue a boa obra, que você não tenha medo do tempo de espera, porque você está na aljava do Senhor. E no tempo certo Ele vai pegar você, vai te aproximar ainda mais do coração dEle e vai te lançar para que você alcance lugares que sozinho você não conseguiria alcançar, porque uma flecha sozinha não consegue se lançar. E Deus precisa, irmão, que você espere. E Ele não precisa por necessidade, porque Ele não vai lançar uma flecha que ainda não está 100% preparada. Ele não vai lançar alguém que ainda está precisando de lapidação. Como um vaso nas mãos do oleiro, irmão, Ele vai te refazer quantas vezes forem necessárias, mas Ele jamais vai expor uma obra inacabada. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E se Ele começou a boa obra na tua vida, Ele vai terminar essa boa obra. Se Ele está te deixando no tempo de espera, é porque Ele está te preparando, Ele está firmando algo em você, Ele está te colocando na rocha, Ele está te ensinando a ser mais parecido com Jesus. Para que no meio do caminho, o teu treinamento tenha valido a pena. Irmão, é igual uma mulher, quando ela está prestes a parir. Meu Deus do céu, eu tenho uma aqui em casa e já passei por isso. Não senti a dor, mas eu testemunhei todo o incômodo, todo o desconforto, toda a dor antes da minha filha nascer. Só que depois que a minha filha nasceu, irmão, parece que a dor do parto, parece que a dor da gravidez é esquecida. Quando olha para aquilo que está nascendo de novo. Quando olha para aquilo que nós estamos vendo, tocando. A gente esquece, irmão, dos meses que passamos sem dormir direito. A gente se esquece dos meses que passamos com a dor na lombar. Estava carregando um peso, que tinha que dormir só de um lado, que tinha que ter uma posição, que não podia comer todas as coisas, que não podia tomar café, que não podia comer japonês, era tanta coisa gostosa que não podia comer porque estava grávida. Mas quando nasce, quando você pega na promessa, quando você toca no milagre do Senhor, parece que o tempo de espera foi tão curto, parece que o tempo de luta, o tempo de preparação, parece que é tão pequeno se comparado à alegria de tocar na promessa que Deus tem para a tua vida. Irmão, em nome de Jesus, eu oro para que os teus olhos estejam alinhados com o teu destino e não com as tuas próprias expectativas sobre si mesmo, mas que os teus olhos estejam firmados na rocha, no alvo, para que você seja como um cão de caça que só para quando encontra a presa. Que você seja como uma flecha lançada pelo arqueiro, que só vai parar quando atingir o alvo. Irmão, eu oro e declaro sobre você em nome de Jesus, nessa nossa última live, que você comece a enxergar as coisas espirituais, tendo discernimento espiritual, para que você não veja inimigos naqueles que você deveria proteger, para que você não veja situações negativas como algo que Deus planejou para te destruir, mas que Ele te colocou lá para te edificar. Que você não olhe para aquilo que está acontecendo de difícil na tua vida e ache que Deus te esqueceu. Pelo contrário, que você olhe para a promessa, que você olhe
para a visão que Ele te deu. A visão não muda não, irmão. O que muda é a estratégia. A visão não muda. É a mesma visão até o fim da tua vida. A mesma visão é o mesmo chamado. Irmão, eu oro em nome de Jesus e declaro sobre a tua vida. Declaro sobre a tua casa. Eu declaro sobre você esse crescimento exponencial. Olhos sendo abertos para que você possa ver novamente. Para que você possa enxergar o novo de Deus. E por mais que ao teu redor esteja em ruínas, por mais que você esteja no vale, por mais que você esteja num lugar de morte, Deus está te dizendo assim, profetiza sobre o vale. Eu não estou pedindo para que você me diga o problema, eu estou pedindo para que você profetize sobre ele. Assim como Maria, quando estava com Jesus naquele casamento, ela disse para Jesus, Jesus, o vinho acabou. E ele perguntou, mulher, o que tenho eu contigo? Irmão, entenda isso, Maria não estava informando Jesus do problema. Maria estava trazendo Jesus para o problema, estava fazendo com que Jesus participasse do problema, estava trazendo Jesus para a causa. Irmão, eu oro em nome de Jesus, que você traga Deus para os teus problemas, que você traga Deus para as tuas decisões, que você traga Deus para os teus caminhos, que eles sejam retos. Querido, eu oro em nome de Jesus que mesmo que você esteja no vale, você profetize sobre o vale, que haja vida. Mas, Deus, eu não estou vendo vida, eu estou vendo ossos secos. Eu não estou dizendo para você profetizar com aquilo que você vê. Eu estou dizendo para você profetizar com aquilo que você ouve de mim. Então profetiza aquilo que eu estou te mandando falar. Começa a dizer aquilo que eu estou mandando você dizer. Não se mova por aquilo que você vê naturalmente, se mova por aquilo que você vê espiritualmente, porque em espírito já existe vida, em espírito esses ossos já estão em seus lugares, essas juntas já foram restauradas, esse corpo já foi restabelecido, no espírito tudo já aconteceu, agora eu quero que você manifeste na sua vida, então profetiza sobre aquilo que você quer ver. Profetiza sobre o teu vale, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre a tua esposa, sobre o teu marido, profetiza sobre os teus pais, profetiza sobre o teu familiar que você tanto ora para que ele venha para os caminhos do Senhor. Profetiza pelo teu amigo que está no hospital e você está orando por ele para que ele seja curado. Profetiza sobre a tua situação difícil, sobre a porta que você quer que seja aberta pelo Senhor, porque nas tuas próprias mãos você não é capaz de abrir. Profetiza, irmão. Aleluia, 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 Espírito Santo de Deus. Espírito de renovo, Espírito de restauração. Traz, Senhor, um milagre para que eles vejam novamente. Traz um milagre para que eles consigam enxergar de novo, Senhor. Deus nunca te pediu uma fé cega. Deus nunca te pediu uma obediência cega. Mas Deus sempre te pediu para que você enxergasse com olhos espirituais. Não tente enxergar o extraordinário com os teus olhos naturais. Enxergue o extraordinário de Deus com os teus olhos espirituais. Visão, irmão, é além daquilo que você faz. Por fim, persevere. Persevere. Perseverar consiste em estar determinado e não só destinado. Eu vou repetir. Perseverar consiste em estar determinado e não apenas destinado. Seja perseverante, irmão. Você pode estar destinado, mas se você não for determinado, se você não for determinado para cumprir essa boa obra, se você não estiver obstinado para cumprir aquilo que Deus te chamou, você vai parar no meio do caminho. E falar sobre propósito é falar sobre essa determinação que nasce não na tua motivação, mas que nasce na palavra de Deus. É ela que te dá esperança. É ela que te motiva. É ela que te move. Não tente ter determinação naquilo que Deus te disse, baseado na tua motivação. Porque nem todo dia tu vai acordar bem. Tem dia que tu vai acordar querendo jogar tudo pra cima. Só não joga porque vai ter que catar de novo. Tem dia que tu só não desiste de tudo porque você sabe que não tem outra saída. Persevere, irmão. Perseverar não é apenas continuar fazendo, é continuar crendo. Aleluia, irmão. Irmão,
Tem gente que é bom em fazer, mas é difícil de entender aquilo que Deus quer que seja feito. Ah, Deus. Tem gente que é bom em fazer, irmão, mas é difícil de entender aquilo que Deus quer que seja feito. Tem gente que é bom em agir, mas é difícil em escutar, sabia? Tem gente que é bom em fazer. Eu pego, eu realizo. Tá, mas antes de tu fazer, ouve, creia, persista, para que o teu fazer seja consequência daquilo que você crê, e não daquilo que você sabe fazer, e não daquilo que você é bom. Que as tuas atitudes sejam consequências daquilo que você crê, e não daquilo que você tem habilidade. Ai, irmão, como Deus falou nesses 3 dias. Como Deus se manifestou nesses 3 dias. E eu oro em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você uma visão extraordinária, uma visão ampla, para que você olhe e veja não apenas aquilo que está diante dos teus olhos, mas aquilo que está na boca de Deus. Que você veja as realidades dos céus e não a realidade da tua vida. Que você veja as promessas do Senhor e não a expectativa do mundo, das pessoas e nem daqueles que tentam te paralisar. Que você veja aquilo que Deus tem para você e não aquilo que você espera para si mesmo. Porque às vezes aquilo que você espera para si mesmo não se compara com aquilo que Deus preparou para você. Então, irmão, veja, abra os teus olhos e veja. Veja aquilo que você tem ao seu redor. Talvez você não tenha a melhor família, mas você tenha uma família. Talvez os teus filhos são daquele jeito, abençoados, mas você tem filhos. Talvez a tua esposa não seja perfeita, assim como você também não é, mas você tem uma esposa. Talvez a tua casa não seja a mais linda, mas você está numa casa, irmão. Sabe, começa a olhar para aquilo que você tem, não para aquilo que te falta. Porque todas as vezes que você olhar para aquilo que te falta, você terá uma expectativa frustrada. E o que Deus quer que você faça não é olhar para aquilo que te falta, é profetizar aquilo que você ouve. Profetiza e olha para aquilo que você está ouvindo de Deus. Pastor, como é que eu posso olhar aquilo que Deus está falando? Como é que eu posso olhar? Porque quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus gera realidades. Quando Deus fala, Deus move. Então você vê. Então não olhe para aquilo que te falta. Olhe para aquilo que Deus está criando ao teu redor. Amém? Deixa eu orar por você. Fica aqui, irmão. Eu tenho um recadinho para te dar depois dessa oração. Escuta isso. Eu sei que tem pessoas aqui, irmão, que vão sair cheias do Espírito Santo. E eu quero que, em nome de Jesus, quando você sair daqui, que você busque um significado maior. Que você busque um entendimento maior do teu chamado, do teu propósito e viva intensamente para que no último dia de vida você lembre daquilo que eu estou te falando hoje. O que vale é como termina. E eu terminei de aljava vazia. Eu atirei tudo que eu tinha. Todas as flechas da vitória que me deram, eu atirei. Eu estou morrendo vazio. Tudo aquilo que eu precisava derramar no meio do caminho, eu derramei. Eu não estou levando nada. Eu estou guardando a minha fé. Eu combati o bom combate. Porque é possível, irmão, você combater. Mas nem todo mundo combate o bom combate. Tem gente que está combatendo todo dia está combatendo, todo dia. Mas nem todo mundo combate o bom combate. Você só combate o bom combate quando a tua luta está debaixo do teu propósito e não dos teus objetivos. Você combate o bom combate, não quando você luta por aquilo que você quer, mas quando você luta por aquilo que Deus tem para você. Quando você luta pela palavra que Deus te entregou. Quando você luta contra os inimigos que se levantam contra essa palavra. É sobre esse bom combate de enfrentar a si mesmo, enfrentar as próprias inseguranças, enfrentar muitas vezes essas propostas que são tão bonitas. Enfrentar cada uma delas, enfrentar os gigantes,
e chegar no fim e dizer: eu combati o bom combate, estou guardando a minha fé e vou me encontrar com o meu Jesus. Ai, irmão. Ai, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, por esses 3 encontros, por essas 3 lives. Eu oro, Pai, para que seja derramado o Teu Espírito sem medida sobre a vida de cada um. Eu oro para que eles estejam cheios até transbordar, para que eles estejam cheios até alcançarem o propósito, a promessa. Eu oro, Senhor, por provisão. Eu oro por multiplicação. Pai, eu oro em nome de Jesus para que eles sejam abençoados de uma forma tão grandiosa que seus olhos possam enxergar e verem a Tua glória. Que eles estejam firmados na rocha, que eles estejam sendo curados, que eles estejam sendo transformados, edificados. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor venha sobre eles com um fogo que não consome, mas purifica, com uma unção que despedaça todo jugo. Ah, Deus, eu oro por cada cadeia sendo quebrada agora. Eu oro por libertação nesse momento. Eu oro por pessoas que estão cativas há muito tempo porque ainda não perdoaram, precisam perdoar para se libertar e viver o novo. Eu oro por pessoas que perderam a expectativa. Eu oro por aqueles que estão sem esperança, que estão vivendo um dia atrás do outro. Pai, eu oro em nome de Jesus para que todos aqueles que estejam aqui recebam essa palavra e comecem a viver uma vida com propósito, uma vida com significado e cheguem ao final da vida que foi dada a eles, convictos de que o bom combate foi combatido, foi lutado. Eles não fugiram. Eu oro, Pai, pela descendência deles. Que a descendência deles seja abençoada. Que seus filhos, seus netos, seus bisnetos possam desfrutar do posicionamento, da decisão que eles estão tomando hoje. Porque pessoas com propósitos deixam legados. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a vida deles com propósito se torne uma história de legado. Que seus descendentes contem histórias sobre eles, de como eles se posicionaram, como eles cresceram, como eles foram sábios nas decisões, como eles deixaram uma herança não apenas material, mas principalmente uma herança de caráter, uma herança de princípios. Eu oro em nome de Jesus que cada um dos que estão aqui nessa live, Pai, encontrem aquilo que tanto buscam na Tua presença. Que eles consigam se olhar no espelho e verem quem o Senhor os fez para ser. Que eles possam deixar as suas fragilidades, as suas inseguranças, as suas dúvidas, seus pânicos, a sua ansiedade. Que eles possam deixar isso de lado e olhar para o espelho e verem o sacrifício de Jesus naquela cruz e comecem a entender que a identidade que carregam, que a filiação que estão usufruindo hoje, desfrutando, foi paga com preço de sangue. Ah, Espírito Santo, quebranta os corações nessa noite, Pai. Que eles saiam daqui cheios, cheios, cheios e transbordantes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, foram encontros maravilhosos, foram encontros lindos. Hoje é o nosso último encontro. Eu espero que você tenha aprendido nessas 3 lives. Mas essa não é a única coisa que falamos sobre propósito. Não é o único momento que a gente fala sobre propósito. Tem muita coisa ainda a ser falada. Dá para falar sobre ladrões de propósito. Tem tanta coisa para ser falada. Tem tanta coisa para trabalhar ainda. Tudo você encontra na palavra. Sobre propósito, sobre aqueles que podem sabotar o teu propósito. Tudo você encontra na palavra. Mas no nosso primeiro encontro eu disse que ia deixar um presente para vocês. E o presente que eu quero deixar com vocês, tudo o que você tem, escute isso, tudo o que você pode aprender sobre propósito está na palavra. Mas se você quiser uma ajuda para que você possa clarificar esse propósito, nós podemos caminhar durante 1 ano. Algumas pessoas têm me perguntado sobre a mentoria Jornada com Propósito, que ela dura 1 ano. E eu abri 20 vagas, só 20 vagas, com o preço da primeira turma, que é o custo da plataforma, o custo para manter a plataforma em dias. Dura 1 ano. E eu ainda vou dar um presente ainda maior.
3 meses, cada um dos que se inscreverem na nossa mentoria, eu ainda vou dar a vocês 3 meses grátis na nossa comunidade. Propósito de Impacto, que é o nosso encontro 3 vezes por semana, além da nossa mentoria. Se você quer participar, pastor, eu quero aprender mais, quero caminhar durante esse ano, eu quero que o meu ano seja um ano completamente diferente, é só você digitar aqui propósito. Eu vou te enviar o link e você olha. Se fizer sentido para você, amém. Se não fizer, lembre-se, tudo que você pode aprender sobre propósito, você pode olhar na palavra de Deus. Eu estou te fazendo um convite para caminhar comigo durante um ano, mas isso quem vai escolher é você, irmão. Tá tudo bem. Nós temos mentorados incríveis, tem alguns depoimentos no nosso Instagram, lá, depoimentos nos nossos stores, nos destaques. Se você quiser, se tiver alguém que já faz parte da nossa mentoria aqui, depois pergunta. As pessoas que estão lá nos destaques são pessoas que estão conosco e tem sido incrível esse momento. São só 20 vagas, depois que as 20 vagas forem preenchidas, vai se encerrar, porque esse é o valor da primeira turma, a gente já está indo para a terceira. Então, é uma condição, irmão, que dificilmente nós teremos novamente. Não estou falando isso por escassez. Eu não sou marqueteiro, eu não sei fazer marketing, eu não sei trabalhar com esse tipo de coisa, mas as coisas, elas mudam os valores. A plataforma fica mais cara, tudo passa a ficar um pouco mais caro e o preço tem que ser reajustado por causa de todos esses gastos. Mas essas 20 vagas serão preenchidas e aí esse valor, automaticamente o sistema vai travar, porque só tem 20 lugares para serem preenchidos, tá bom? Eu espero em nome de Jesus que eu possa caminhar com você durante um ano. Irmão, é muito tempo. Nós já temos, acho que quase 30 encontros na comunidade. Não, nós temos mais de 30 encontros na comunidade e 18 encontros. Irmão, dá um total, mais ou menos uns 100 encontros. É muita coisa, é muito conteúdo. E o que nós oferecemos, nós entregamos para você é tudo o que diz respeito a propósito. Quero clarificar o meu propósito, quero entender o porquê eu fui chamado, quero entender porquê eu estou aqui e a gente vai caminhar junto e a gente vai descobrir junto até que Deus revele ao nosso coração, tá bom? Um beijo no seu coração. Eu espero que essas 3 lives, independente se você vai caminhar comigo ou não, eu espero que essas 3 lives tenham alcançado o teu coração, trago essa palavra de vida, de crescimento para você e você possa prosperar em todos os teus caminhos, assim também como é próspera a tua alma, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê em nome de Jesus. Tchau, lindos! Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.